Olá, graça e paz para você, meu amigo, meu irmão, novo convertido ou que está se preparando aí para se tornar membro da nossa igreja, através do batismo ou de outra maneira. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e por você ter chegado aqui até a terceira aula, onde nós vamos aprender sobre a ceia do Senhor. Como a gente tem dito, todas as nossas lições elas são baseadas naquilo que a palavra de Deus nos ensina. É importante demais para a gente que você entenda que toda doutrina, tudo aquilo que a gente crê, está baseado na palavra de Deus. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. É uma lição que sofreu aí um acréscimo, uma nova visão a partir do momento que nós estamos vivendo. E vai ser muito bom estudar junto com você, para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Ninguém na igreja sabe tudo, nem mesmo eu que sou o pastor da igreja, e é muito bom quando a gente começa assim aprendendo aquilo que é fundamental para a nossa fé. E uma das coisas fundamentais da nossa fé é o entendimento perfeito, o entendimento certo do que é a ceia do Senhor. Muita gente, quando chega na igreja, se espanta em ver as pessoas reunidas uma vez por mês, compartilhando um pão, compartilhando um pouquinho de suco de uva, e a gente vai explicar bem aos irmãos o que significa esse momento para a gente e quando é que tudo isso começou, tá bom? Vamos ao nosso slide, é a nossa terceira aula, falando então sobre a ceia do Senhor, e o texto que é o texto base para o nosso entendimento, o entendimento do nosso estudo aí, é esse texto de Lucas, capítulo 22, verso 19 e 20. O texto diz assim, são palavras de Jesus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois desta ceia, dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Essas são palavras de Jesus e algumas coisas nesse texto aí eu queria destacar aqui junto com os irmãos. Jesus estava bem próximo à sua morte, ele se reúne com os seus discípulos para compartilhar ali um momento com os seus discípulos e trazer um ensinamento para eles. E esse ensinamento usa dois símbolos, que é o pão e o vinho, né, o cálice. Eles estavam compartilhando outros alimentos nessa ceia, e no final da ceia, Jesus ele vive esse momento aí que a gente chama de memorial, porque ele vai nos lembrar, e esse momento serve para nos lembrar a morte de Jesus. É interessante a gente, eu uso normalmente uma ilustração, na sua casa, muito provavelmente, se você não sua casa não é muito nova, se você não casou há muito tempo, é muito comum a gente ter aquele álbum de fotos. Eu digo que isso é muito comum nos lares mais antigos, porque hoje em dia a pessoa se casa e quase não tem mais álbum de fotografia, né? Quando muito tem do casamento, porque está tudo na nuvem, tudo no celular, nas redes sociais. Mas nas casas um pouco mais antigas, você deve lembrar, existem os álbuns de fotos. E é muito comum você pegar aqueles álbuns de fotografia e você se deparar com pessoas que já não estão mais entre nós. E graças a essa foto, você consegue lembrar bem do rosto dela. Lá em casa, por exemplo, quando a gente pega o álbum de fotografia, a gente vê os meus avós, a gente vê o meu pai, que já faleceram, mas a gente consegue recordar deles através da fotografia. Na época de Jesus, não existia fotografia. Então, uma maneira que Jesus estabeleceu para que o sacrifício dele fosse lembrado é através da ceia. A ceia e o objetivo principal da ceia é relembrar a morte de Jesus. Se não fosse a ceia, poderia acontecer da gente passar talvez um mês inteiro e não recordar o sacrifício de Jesus. Mas graças à ceia, a gente consegue então recordar o sacrifício, relembrar o sacrifício de Jesus através desse memorial que a igreja faz, se reunindo normalmente, para recordar o sacrifício de Jesus.
Então, esse texto foi o texto que nos mostra aí por que a gente realiza a ceia. E a gente realiza a ceia porque assim Jesus determinou, né? Para que a gente pudesse fazer isso em memória dele. O texto vai nos dizer aqui, ó, em memória de mim. O próximo slide vai nos ensinar quem é que pode participar então dessa ceia. Jesus vai nos mostrar quem são as pessoas que são aptas a participar dessa ceia. O texto diz assim: todos os que foram batizados e sabem o que estão fazendo podem participar da ceia. Então, lembra que quando eu perguntei quem é que pode se batizar, e a gente aprendeu que pode se batizar aqueles que creem, agora eu pergunto quem é que pode tomar a ceia, quem é que pode participar da ceia. E a pergunta é aqueles que já são batizados, que já professaram publicamente a sua fé, que já declararam de maneira pública que creem em Jesus Cristo. Como é que a gente declara de uma maneira pública que nós cremos em Jesus? Porque quando a gente aceita Cristo, reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, isso pode ser uma atitude interna, pode ser uma atitude lá dentro de nós, uma transformação acontece. Mas quando a gente se batiza, a gente aprendeu isso na aula 2, é uma manifestação pública daquilo que está dentro de nós. Então, quem já declarou publicamente a sua fé em Cristo Jesus, ganha aí o direito de participar, então, da ceia do Senhor. E por que a gente faz isso? Porque quando a gente batiza alguém, a gente já tem a convicção, a gente tem a certeza de que aquela pessoa sabe exatamente o que está fazendo. Um grande risco na ceia é a pessoa participar dela sem saber aquilo que está fazendo. Isso é um risco grande, a gente vai ver nesse texto aí que eu quero mostrar para vocês. 1 Coríntios capítulo 11, versos 28 e 29. O texto diz assim: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu vou analisar esse texto junto com vocês para a gente entender melhor ele. Primeiro o texto está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aqui existia um erro de interpretação. Muita gente acha que esse autoexame que a gente deve fazer, olhar para dentro de nós mesmos, ele é algo que nos impede de participar da ceia. É um erro muito comum e que a gente precisa acertar o nosso entendimento. Muita gente fala assim: eu estou em falha em algum aspecto da minha vida, eu pequei essa semana, então eu não posso participar da ceia por causa do meu pecado. Isso é um erro em primeiro lugar. Primeiro porque o texto não está dizendo isso, não é isso que o texto está nos dizendo. E também é um erro porque se você for esperar não ter pecado nenhum para você participar da ceia, você nunca vai participar da ceia, porque nós somos sempre pecadores. Somos pecadores arrependidos, mas somos pecadores. Nós ainda cometemos falhas, nós ainda erramos tentando acertar, a gente ainda erra às vezes tentando errar mesmo. Então a gente nunca participaria da ceia se a gente só pudesse participar da ceia nos momentos assim que nós estamos com a nossa vida perfeita. Isso é o primeiro erro, né? Então não acreditem nisso. O texto está nos dizendo que o homem deve examinar-se a si mesmo, mas deve sim comer do pão e beber do cálice. Ele não está dizendo examine-se e dependendo da conclusão que você chegar, você se abstém, você não coma, você não beba. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a gente deve sim se examinar, a gente deve olhar para dentro de nós e ver aquilo que ainda precisa ser melhorado, mas diante da conclusão que a gente chegar, ainda assim a gente deve comer do pão e beber do cálice, relembrando o sacrifício de Jesus. Afinal de contas, é esse sacrifício de Jesus que limpa os nossos pecados.
Então, quando Jesus quer que a gente lembre do sacrifício dele, mesmo estando em erro, mesmo ainda precisando se aperfeiçoar em alguma coisa, Jesus está dizendo, sim, foi para isso que eu morri. O meu sacrifício, ele cobre o seu pecado. Você vai ter que me engolir, em uma palavra assim, em uma expressão assim bem simplória, Jesus dizendo, você vai ter que me engolir. E isso faz com que a gente se motive a aperfeiçoar a nossa vida. Quando a gente ceia, e por isso as pessoas dizem que a ceia alimenta a nossa fé, a gente faz essa reflexão, e isso é bom para o nosso relacionamento com Jesus. E além de fazer essa reflexão, é muito comum a gente tomar decisões em nossas vidas. Se a gente está errando em algum aspecto, a gente toma aí faz um compromisso com Deus de, a partir daquele momento, querer acertar, querer fazer a coisa certa para nós, né? Então é muito importante que cada um de nós viva de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Então, quando a gente participa da ceia, a gente é desafiado, a gente é motivado a entender a vontade de Deus. Por isso, a gente deve sim participar da ceia. O próximo texto, o próximo slide, vai mostrar para a gente que a ceia, ela existe, nessa existência da ceia, existem alguns símbolos. E são os dois símbolos que a gente deve observar aí nessa ceia. A ceia do Senhor, observada através dos símbolos do pão e do vinho, esses são os dois símbolos, o pão e o vinho, é um profundo esquadrinhamento do coração, uma grata lembrança de Jesus e de sua morte, uma abençoada segurança da sua volta e uma jubilosa comunhão com o Cristo vivo e seu povo. É engraçado esse texto dizer desses símbolos, e a gente vai falar um pouquinho desse símbolo. Primeiro, eu queria lembrar vocês que o pão, ele continua sendo pão, e a gente vai ver isso daqui a pouco, o vinho continua sendo vinho, mas eles representam o corpo e o sangue de Jesus. Isso é uma coisa muito importante da gente lembrar. O pão representa o corpo e o vinho representa o sangue. Algumas pessoas podem perguntar assim, por que a gente não usa vinho de verdade nas nossas ceias? Embora algumas igrejas utilizem uma espécie de vinho sem álcool, né? Por que a gente usa apenas um suco de uva? Porque no suco de uva, em primeiro lugar, a gente já tem cumprido aí o objetivo de Jesus, que é lembrar do sangue dele através do suco de uva, pela semelhança do suco de uva com sangue. E a gente tem outras razões pelo qual a gente não usa o vinho de verdade. A primeira razão é porque nós temos membros da nossa igreja que são menores. E a gente não pode oferecer bebida alcoólica a menores. Então, a gente, talvez, escutando isso aqui, a gente tenha pessoas que vão se batizar que têm menos de 18 anos e a gente não pode oferecer, então, bebida alcoólica a essas pessoas. Essa é a primeira razão. Uma outra razão é porque a gente tem alguns irmãos que passaram uma vida toda entregue ao alcoolismo, ou seja, tinham o hábito de beber com muita intensidade. E aí, quando a gente oferece o vinho para a pessoa, a gente está dificultando o trabalho dela aí de tentar se libertar do vício do álcool, da dependência do álcool. Tem um carro passando agora, vai atrapalhar um pouquinho? Deixa eu passar? Passou. Então, se a gente pegar essa pessoa que está tentando se libertar do vício do álcool e oferecer para ela uma bebida alcoólica, a gente pode estar prejudicando aí o processo dela ficar limpa, aí, dela ficar sem a bebida alcoólica, né? Então, essas são as duas razões pela qual a gente não utiliza, então, vinho de verdade. Eu quero falar, então, sobre esses elementos. Como eu disse para vocês, o pão e o vinho, a gente come eles na ceia e eles são a foto do sacrifício de Jesus. Lembra que eu falei da foto? Não existia foto na época, ninguém tirou uma foto de Jesus crucificado, mas o pão e o vinho são os símbolos que vão nos lembrar desse sacrifício. Tem gente que acredita, e eu quero que você preste muita atenção nesse slide, mas que você não se desespere com esse slide que eu vou te mostrar. Porque ele traz umas palavras um pouco difíceis, mas essas palavras elas são só para você tomar conhecimento. Você não precisa decorar isso, só para você saber que existe, tá bom? Não precisa decorar
essas palavras. Porque tem gente que acredita nesse negócio aqui chamado transubstanciação. E a ceia não é transubstanciação. Transubstanciação é transformação da substância. Eu vou colocar o slide agora. A ceia, então, não é transubstanciação, não é uma transformação da substância. Quem acredita nisso aqui, acredita que na hora da ceia, depois que os elementos são abençoados, a pessoa ora pelos elementos, os elementos eles se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Talvez, dependendo do segmento religioso que você tenha vindo, você já deve ter ouvido isso, né? Não mastiga o pão. Se você mastigar o pão, você está mastigando a carne de Jesus. A gente escuta algumas coisas desse tipo. Quem acredita dessa maneira, acredita na transubstanciação. Nós não acreditamos nessa maneira. O pão não se transforma na carne de Jesus como um milagre, nem o vinho se transforma no sangue de Jesus como uma mágica. A gente não acredita dessa maneira. A ceia também não é consubstanciação, com a substância, ou seja, ensina que o corpo de Cristo na ceia está com o pão e o sangue está com o vinho. É como se ali não houvesse uma transformação completa, mas o pão, dentro do pão ali tem o pão e tem a carne de Cristo, e dentro do sangue tem o sangue, dentro do vinho tem o sangue e o vinho. A gente também não acredita nisso, nessa ideia chamada consubstanciação. Em que a gente acredita? A gente acredita que a ceia é um memorial, é uma foto, é uma lembrança do sacrifício de Jesus. Jesus vai dizer nesse texto de Lucas 22:19, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Esse texto vai nos ensinar duas coisas. Primeiro, que Jesus está deixando bem claro que os elementos, eles são apenas em memória, para relembrar o sacrifício de Jesus. Outra coisa interessante é que quando Jesus diz que o pão, por exemplo, é o corpo dele ainda estava com ele não tinha morrido. Então, não há sentido nenhum em a gente dizer que o pão ali se transformou no corpo de Jesus, afinal de contas o corpo de Jesus estava com ele, assim como o sangue de Jesus também, né? Uma outra curiosidade que a gente tem com relação à ceia é que algumas pessoas me perguntam assim, por que a gente usa a expressão celebrar a ceia do Senhor, se na verdade a gente está relembrando a morte dele? Celebração é festa, né? Então por que a gente usa a expressão celebrar? Por duas razões. Primeiro, porque foi a morte de Jesus que nos deu vida eterna. Foi a morte de Jesus que comprou o nosso ingresso para o céu. Foi a morte de Jesus que derramou graça sobre nossas vidas. Deus ainda é um Deus irritado com o pecado. E a Bíblia fala que Jesus nos reconcilia com Deus. É como se Deus estivesse de mal com a gente por causa do pecado, e o sacrifício de Jesus faz as pazes, entenderam? Por isso que é uma celebração, porque apesar de ser a morte de Jesus, é um motivo de grande alegria para nós. Uma outra razão pela qual a gente usa a palavra celebração, a gente usa essa expressão festa, porque aquele que morreu não está mais morto. O que morreu ressuscitou. Então a gente não faz uma celebração com tristeza no coração, com tristeza no nosso olhar, porque como se tivesse um corpo presente ali, ou como se Jesus tivesse morrido e ficado morto. A gente celebra porque aquele que morreu pelos nossos pecados, o primeiro motivo para comemorar, ele está vivo. Então, é sim um motivo de celebração, e por isso que a gente usa essa expressão celebrar a ceia. Então, entenderam os elementos? Os elementos, eles são apenas um memorial, um símbolo daquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário, Jesus derramando o seu sangue, Jesus entregando o seu corpo. É por isso que a gente come o pão lembrando do corpo de Jesus, e a gente bebe o vinho lembrando, come o pão lembrando do corpo de Jesus e bebe o vinho lembrando do sangue de Jesus. É um momento para a gente recordar o sacrifício de Cristo. Existe uma vantagem, uma circunstância secundária na ceia.
é secundária. O principal da ceia é você relembrar o sacrifício de Cristo. Mas tem uma outra coisa muito legal na ceia do Senhor que sempre acontece quando a gente se reúne, que é a questão da comunhão. Ceia também é comunhão. A ceia é também um momento de comunhão entre os membros da igreja de Cristo. Jesus deixa claro que deseja viver aquele momento em comunhão. O texto vai dizer, quando Jesus estava com seus discípulos, ele diz assim, olha, eu desejei muito viver esse momento com vocês, passar esse momento da ceia com vocês. Por isso que é um momento de comunhão. É também um momento de comunhão que, pare para pensar comigo, eu provavelmente não sou seu parente, a gente não pertence à mesma família. Mas a Bíblia fala que quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós ganhamos os direitos de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos por adoção em Jesus Cristo. Isso quer dizer que agora, a partir do momento que eu abri minha vida para receber Cristo, eu sou de fato filho de Deus. Tem muita gente que fala assim, eu também sou filho de Deus, mas na verdade não é. As pessoas são criação de Deus. Ou se você preferir, eu não prefiro, você pode dizer que as pessoas são criatura de Deus. Mas a partir do momento que essa criação de Deus reconhece o Filho de Deus como seu Senhor, Jesus nos aceita como filhos. Deus nos aceita como filhos. Seria como se você tivesse um amigo do seu filho na sua casa e você precisa, enquanto esse amigo está lá sob os seus cuidados, você precisa tratá-lo como você trata o seu filho, não é? Enquanto ele for amigo do seu filho e estiver na sua casa, você o trata como filho também. Você não vai oferecer um lanche para o seu filho e deixar o menino morrendo de fome, vai? Isso não vai acontecer. Então, Deus nos aceita como filhos através de Cristo Jesus. Agora, pensa comigo, se eu agora sou filho de Deus, agora sim, filho de Deus, e você também é filho de Deus, isso nos torna o quê? O que isso nos torna? Irmãos, exatamente. Muito bem. Agora nós somos irmãos. Nós somos diferentes, nascemos em famílias diferentes, mas se eu sou filho de Deus e você também é agora, nós agora somos irmãos em Cristo Jesus. É por isso que a gente se chama irmão. A gente passa pelas pessoas aqui na igreja e fala, ô irmão Antônio, ô irmão João, ô irmã Maria. Nós somos irmãos em Cristo Jesus e isso é um grande privilégio. E na ceia a gente tem isso desenvolvido. Na ceia, a gente pode abraçar o nosso irmão, comemorar com ele o fato de nossos pecados já terem sido perdoados. A gente pode se confraternizar e isso é uma coisa maravilhosa que Deus nos dá, essa comunhão. Nós estamos vivendo, esse vídeo está sendo gravado em maio de 2020, em plena pandemia aí do coronavírus. Se você está vendo esse vídeo aí anos mais tarde, você saiba aí que provavelmente está na história da humanidade esse período de pandemia aí, tudo fechado, as igrejas não estão podendo se reunir, então nós estamos realizando a ceia pela internet. Então a gente tem comunhão com algumas poucas pessoas que estão ali em nosso lar, da nossa família, mas não é aquela mesma comunhão que a gente tem aqui no templo com toda a igreja reunida. Mas a ceia continua sendo ceia, continua servindo como memorial da morte de Cristo, continua servindo como comunhão, mesmo que estejamos ali entre poucos. Afinal de contas, a Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor está. E isso é um conceito que não dá para alterar. Em qualquer circunstância, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor se faz presente ali naquele lugar. Então nós estamos vivendo a ceia assim, nesse período um pouco afastados, mas ela é sim um período de comunhão. Amém? Entenderam bem a ceia? Vocês vão poder voltar esse vídeo quantas vezes quiserem para aprender. Se tiverem dúvidas, vocês podem comentar aí nos comentários dos vídeos, que eu vou ver e vou responder. Ou se você já faz parte do nosso grupo de novos convertidos, você pode perguntar também lá no nosso WhatsApp. Se você está vendo esse vídeo por acaso e deseja se batizar, deseja fazer parte da nossa igreja ou de uma outra igreja, me procure o pastor, comente no vídeo aí com seu WhatsApp que eu vou mandar uma resposta para você e aí você vai poder estar junto conosco participando. Amém? Nossa próxima aula, a aula 4, vai falar sobre a Bíblia.
nós vamos aprender um pouquinho do que é a Bíblia. E vai ser muito bom para mim, vai ser muito bom para você também. Fique com Deus. Um grande abraço.